Caminhando com os profetas. Então estamos trabalhando esse texto, Caminhando com os profetas, ou este tema, Caminhando com os profetas. Nós já estamos caminhando já há algum tempinho com essa proposta de conhecermos os profetas dentro do contexto bíblico, o seu caminho, as suas virtudes, os seus defeitos e as suas vitórias em Deus. E hoje eu quero conversar com você, eu quero apresentar a você um profeta que talvez você não o conheça como profeta, talvez você o conheça como patriarca, talvez você conheça como qualquer outro nome, mas talvez você não o conheça como o profeta chamado Abraão. Hoje nós iremos conversar sobre Abraão, iremos tratar sobre este homem chamado Abraão. Abra comigo o texto de Gênesis, capítulo 20, verso 7. Eu estava conversando com o Miqueias essa semana e eu falei: Miqueias, tu quase me quebrou. Eu pensei que o Miqueias ia falar sobre o profeta Abraão na pregação dele. Aí eu falei: rapaz, tu quase me quebra. Quando eu comecei a ver ele falar sobre Abraão foi: pronto, esse cara vai pegar sobre Abraão e vai me quebrar. Vou ter que vir com outro profeta. Mas não, graças a Deus, eu falei: Jesus, não deixe de pregar sobre Abraão. Mas graças a Deus, Miqueias não pregou sobre Abraão. 20, verso 7 diz assim: esse é um contexto, algo está acontecendo aqui. Abraão vai para uma determinada cidade, ele vai com a sua esposa Sara, e Sara é muito bela. Ele tem medo de, ao chegar nessa cidade, a liderança, o rei, as pessoas daquela cidade matem ele para ficar com a sua esposa. Então ele tem um acordo com Sara desde sempre que está se deslocando para uma determinada cidade, ele fala para Sara: olha, Sara, quando nós chegarmos em determinada cidade, você se apresenta como minha irmã, porque de repente se apresentar como minha esposa, eles podem me matar, eles podem acabar comigo para ficar com você. Então vamos entrar nas cidades e falarmos que somos irmãos. Ele é de fato irmão de Sara por parte de pai. E ele explica isso dentro desse texto aqui. Você depois pode ler na sua casa direitinho. Você vai ver que ele vai dar um parecer ao rei. Ele vai explicar no verso 11 que ela é de fato, 11, 12 em diante, que ela de fato é irmã dele, e por parte de pai, eles se casam. Naquele período era liberado fazer dessa forma, e ele faz isso com medo de sofrer essa penalidade de alguém querer ficar com a esposa dele. De repente algo acontece, Deus impede com que esse rei Abimeleque tenha relações sexuais com Sara. Então esse Deus impede. Deus aparece em sonhos para Abimeleque e fala: não cometa tal pecado contra mim. Então Deus toma a frente e impede com que Abimeleque deite, tenha relações com Sara. Isso está no verso 6 em diante, você vai ver isso aí. Ele vai dialogar com Deus. Abimeleque vai falar: olha, vai trazer uma desgraça para o meu povo, vai trazer uma desgraça para a minha vida. Eu sou inocente, eu não tenho culpa nessa história, eu não sou culpado disso. Ele disse que era irmão dela. Eu não estou aqui tentando pegar, tipo assim, na linguagem popular, não estou tentando pegar a mulher de ninguém, à força, não estou tomando ninguém. Ele que disse isso. Agora, por causa dele, eu estou sendo, de alguma forma, colocado em uma situação difícil. Você, como Deus, vai punir a mim, punir ao meu povo. Pô, eu sou inocente nessa história. Aí Deus considera tudo isso, Deus conversa com ele e fala: realmente, tu és inocente nessa situação, então faz assim, devolve a mulher dele, manda ela de volta para ele,
e nada vai acontecer contigo, e solicite que ele, verso 7, acompanha comigo, agora devolva a mulher dele ao marido dela. Agora devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois ele é profeta. Então Deus deixa descrito no verso 7, registrado em seu texto, que o Abraão, aquele Abraão de Isaac e Jacó, ele é um profeta. E eu já começo esclarecendo para você que ele é reconhecido como profeta não só pelo cristianismo. Ele é reconhecido como profeta pelo judaísmo, que seria a primeira tradição religiosa que o reconhece como um profeta. Você também vai ter ele sendo reconhecido como profeta pelos judeus que são de Samaria, os samaritanos. Lembra da mulher do poço de João 4, a samaritana que vai dialogar com Jesus? Então, aquele é um outro grupo de judeus que moravam na região norte. Eles tinham um outro culto, um outro templo, um outro lugar de adoração, que não era Jerusalém. Por isso que há aquele diálogo, aquela conversa no poço com a mulher, com Jesus. Ela fala, sendo tu judeu, vem pedir água para mim, que sou mulher samaritana e tal. E ali no diálogo, naquela conversa, ela vai falar, onde nós devemos, quem está com a razão? Onde vamos adorar? Quem é que está? É lá? É aqui? Onde vamos adorar? Aqui é em Gerazim? É aqui em Jerusalém? É nesse templo? É no outro? Aonde vamos adorar? Então Deus, Jesus Cristo, vai conversar com ela e vai dizer, nem aqui nem lá, pois os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é sobre lugares mais, é sobre a verdade espiritual a qual você foi conquistado ou foi conquistado. Então, os samaritanos também vão reconhecer Abraão como um judeu, um profeta. Depois temos os cristãos, o cristianismo também reconhece Abraão como profeta. O islamismo reconhece Abraão como profeta. E existe uma religião, não sei se todos aqui conhecem, chamada Bahá'í, ou Bahá'ísmo. É uma religião de 1800 e pouquinho aí, famosa, e também reconhece Abraão como profeta. Então muitos grupos religiosos, muitas tradições religiosas reconhecem Abraão como profeta. Mas a segunda coisa que eu preciso desconstruir aqui é a ideia de profeta. O que seria profeta para mim e para você? Nós conversamos aqui na primeira abertura, quando abrimos a introdução dessa série, nós conversamos aqui sobre o significado de ser o que era um profeta. Então nós conversamos sobre isso, porque quando fala-se profeta, você e eu imaginamos aquela pessoa que sempre está relacionada a alguma coisa com o futuro. Sempre alguém que está nos apontando o futuro. Sempre alguém que está trazendo uma revelação acerca de nossa vida correlacionada com o futuro da nossa vida ou de uma situação específica que estamos passando. Então vem uma palavra de conhecimento, Deus vai te dar uma vitória, aguenta mais um pouquinho, Deus vai te tirar dessa situação. Então vem uma palavra de conforto ou uma palavra acerca do futuro. 99% das vezes eu e você entendemos profeta e profecia como algo futurístico, lá para o futuro, algo que está lá muito tempo à frente, entendeu? É sempre guerras, terremotos, temores, você sempre está visualizando isso para onde? Para o futuro, sempre olhando para frente. E no contexto bíblico, profeta não só trabalha com a ideia de profecias no sentido de algo para o futuro. Ele trabalha também com esse contexto,
alguns registros você tem sobre o futuro, mas na maioria das vezes o profeta ele está trabalhando também como um representante de Deus naquele ambiente, como um porta-voz de Deus naquele ambiente, convocando as pessoas ao arrependimento, muitas vezes daquele momento, naquela hora. Então ele está ali naquele ambiente, proclamando, sendo o porta-voz de Deus, alguém que está ali como um representante de Deus, falando em nome de Deus e também orando pelas pessoas em nome de Deus para se reverter a uma situação. Então não é só, por exemplo, Elias, ele ora para que não haja mais chuva. Não é um ato profético, não é uma profecia sobre o futuro, é uma determinação. Ele foi lá e orou, não haverá mais chuva, e durante 3 anos ficou sem chover, até que ele volta a orar e as coisas começam a voltar ao normal. Deus assina, ele como representante de Deus traz aquele juízo, mas observe uma coisa, é através da oração de Elias que a situação é revertida, ou ela começa a vivenciar em uma nova fase. Aqui nesse contexto, o que Deus pede para a condição aqui para que Abimeleque seja restaurado é a dependência agora da intercessão de Abraão. Sendo ele profeta, ele tinha o direito, ele tinha sobre ele a autoridade de orar e reverter a situação. Se você observar no verso 17 do capítulo 20, você verá aí que Abraão, o texto diz, então Abraão orou. Verso 20, capítulo 20, verso 17. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque. Projetou? Olha lá. Abraão intercedeu junto a Deus, ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que eles puderam agora ter novamente filhos. Ou seja, eles não poderiam mais gerar filhos através dos métodos convencionais, a relação sexual normal, de alguma forma, alguma coisa aconteceu que eles ficaram impedidos. Então, possivelmente, esse período, aparentemente, é um período que demorou algum tempo para que essa oração fosse feita e esse quadro fosse revertido. Porque o texto afirma que eles foram curados. Houve a possibilidade de ser novamente gerado entre eles filhos. Então, possivelmente nós estamos falando que houve aí um período de tempo para se detectar que não poderiam ter filho, ninguém falou nada. Então, não existe essa possibilidade dentro desse contexto. Veja só, abra comigo o texto de 1 Samuel, ou o Júlio vai projetar para a gente. 1 Samuel, capítulo 12, verso 19. Todo o povo disse a Samuel: ore por estes seus servos ao Senhor seu Deus, para que não venhamos morrer. Então há uma situação nesse contexto, onde Deus vai afligir aquele povo com a morte, e o que é solicitado do profeta? Que ele ore, para que aquele mal não ocorra e a situação seja revertida. Por favor, Júlio, Amós 7. Verso 1 ao 3. Pode passar. Aqui Amós entra no capítulo 2, no verso 2. Quando eu tinha acabado de comer toda a proteção, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor,
Como poderá Jacó sobreviver? Então aqui ele entra como o intercessor nessa cena. Ele vê uma cena, ele está vendo uma cena onde os gafanhotos vão destruir toda aquela situação de abastecimento que existia no meio daquele povo. E ao fazer isto, dentro daquele ambiente, ele contempla essa visão, ele entra como um intercessor. Ele entra como aquele que ora e pede para que Deus não faça aquilo. Ou, Senhor, não entre nesse ambiente, que esse ambiente vai ser um desastre para nós, nos salve desse ambiente. Ele entra nesse ambiente e Deus reverte a oração, verso 3. No verso 3 você vai ver, então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e disse, isso não vai mais acontecer. O que eu estou tentando mostrar aqui para vocês? Júlio, Salmo 106, verso 23. Três, 23. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não houvesse intercedido. Qual é o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero desconstruir é que a ideia de profeta também, ela é a ideia de um intercessor. Alguém que entra entre, ou um intermediário, um mediador entre Deus e o povo. Ele entra como um intercessor pelo povo, ou por uma situação, e ele, por meio da autoridade que tem, da intimidade que tem com Deus, ele reverte aquela situação diante de Deus. Ele clama pelo povo, ele clama por uma cidade, ele clama por uma pessoa, ele clama por uma situação específica. Deus o ouve e determina se vai fazer conforme aquilo que ele está solicitando ou não. Abraão entra nesse contexto. Ele é um profeta porque a semelhança dos demais profetas do Antigo Testamento, como intercessores, como representantes de Deus, Abraão se encaixa neste ambiente como um intercessor. Você lembra do que ele fez em Sodoma e Gomorra? Quando Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra, ele começou a interceder pelaquele povo. Se houver um justo, 2 justos, 3 justos, 4 justos, ele vai até que Deus fala: Abraão, não tem mais por quem tu orar nessa cidade, não há justos nela. Se houver um justo, eu não aplico minha sentença a esse lugar. Se você me achar uma pessoa que é justa, Abraão, eu esqueço de trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. E acabou Abraão falando: não esquece lá, livra meu sobrinho lá pelo menos. Faz isso aí, por favor, e Deus executa. Então Abraão, ele entra neste contexto de profeta, como alguém que carrega a presença de Deus, as promessas de Deus, e alguém que tem a possibilidade de orar e interceder pelo povo. Por exemplo, você encontra isso em Jesus Cristo. Jesus é profeta não só porque falou sobre algo relacionado ao futuro, mas porque ele também pode ser um representante de Deus e interceder por nós. O que Jesus está fazendo por nós até os dias de hoje é o que? Intercedendo. Ele está orando por todos nós. Então Abraão tem este ofício profético. Ele é um profeta e ele se desenvolve de uma forma totalmente diferente dos demais profetas. Por quê? Porque aqui eu gostaria de começar a falar com você um pouquinho sobre esse homem. Abraão, ele vem de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Então é uma cidade, não sei se eu não tive tempo, quem sabe na próxima semana eu mostro isso para você. Mas hoje você já tem achados arqueológicos dessa cidade onde Abraão residiu. Essa cidade é uma cidade, para o período de Abraão, é uma cidade muito avançada.
avançada, é um centro urbano. Poderíamos colocar hoje como exemplo um grande centro comercial como São Paulo, Nova York, essas cidades, Paris, cidades famosas no mundo. Ur dos Caldeus, ou Ur, é uma cidade destas, muito famosa, mas por causa do centro religioso que lá existe. Ela é uma cidade extremamente religiosa, com vários cultos, há vários deuses diferentes. Você tem vários templos, você tem vários sistemas de sacerdócio naquela cidade. E Deus vai ao encontro de um homem chamado Abraão dentro daquele ambiente. Não foi Abraão que foi atrás de Deus, não foi Abraão que estava suplicando a Deus. Deus foi ao encontro de Abraão, aonde Abraão estava, naquele lugar. Vamos considerar o lugar mais famoso do período da vida de Abraão, o lugar mais religioso. É ali que Deus entra e conversa com Abraão e se revela a Abraão como o único Deus verdadeiro e faz uma promessa, faz um convite primeiro. Ele diz a Abraão: Abraão, deixa toda a tua parentela, deixa todos os teus familiares e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Então ele e o seu pai haviam se saído do ambiente de Ur. Ele nasce em Ur, sai de um ambiente em um contexto religioso, ele está em um outro contexto. Se você quiser ler lá em Gênesis capítulo 12, você encontra essa história onde Abraão deixa a sua terra natal, os seus parentes, a sua família, e ele vai para uma terra que Deus ainda mostraria a ele. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Abraão ele tem algo muito, muito precioso. Ele se torna um porta-voz de Deus por causa da sua coragem. O primeiro ponto que a gente pode aprender com Abraão nessa noite é ver a coragem que Abraão tem para se desligar de tudo que tem valor para ele e para sair às escuras, para sair sem nenhum tipo de garantia, para sair sem nenhum tipo de, o que a gente pode dizer, de seguro, tem nada. Imagine você hoje aqui nesse lugar, você sair daqui, você vai para o seu ambiente familiar e você diz lá no seu ambiente familiar: vamos fazer as nossas malas, vamos vender o nosso apartamento, vamos vender o nosso carro, vamos vender a nossa casa, porque a gente vai para um determinado lugar. Aí o seu filho, a sua filha, o seu pai, alguém pergunta para você: para onde vamos? Eu ainda não sei. Como assim tu não sabe? Nós vamos vender casa, vamos vender carro, vamos acabar com tudo e sair para onde? Não, Deus vai me mostrar. Aí o negócio aí a coisa fica mais sinistra ainda. Que Deus? Vai mostrar o quê? Quando? Em que local? Está marcado para que hora essa tua consulta com ele, aonde ele vai te informar tudo isso? Eu não sei que hora, eu não sei o dia, eu só sei que ele falou comigo. Disso eu tenho plena certeza. Ele comunicou a sua vontade para a minha vida. Ele revelou algo para mim. Ele veio a mim e disse: sai da tua casa. É isso que ele revelou. Deus ainda não tinha dito nada a Abraão. Pergunto a você nessa noite: você sairia? Sejamos sinceros. Você abandonaria tudo? Você viraria as costas para todos os seus familiares e iria simplesmente sem destino algum? Sabe aquela ideia? Só vai. E você vai para onde? Vai para uma terra que eu vou
te mostrar. Tu não tem nem destino, não tem nem o que colocar no GPS, no Waze. O Waze lá, para onde vamos? Não sei para onde vamos. Tu abre o Uber, está lá, para onde vamos? Não sei para onde vamos, ainda não tenho essa referência. É muita fé, é muita confiança num Deus que você talvez não conhecia, ou para você mais um Deus de um sistema religioso, ou talvez esse sistema religioso em que Abraão estava foi um suporte, algo para ele acreditar, agarrar que aquilo era um novo Deus, uma nova ideia de divindade que estava se comunicando com ele. Mas para pensar um pouquinho sobre esta questão, para pensar um pouquinho sobre esta coragem, sobre esta total confiança em Deus. Não é à toa que Abraão é chamado do pai da fé, aquele que é uma referência de fé. Não é à toa que Abraão é considerado um grande personagem bíblico, porque em sã consciência, você com as suas faculdades mentais bem ajustadas, você não sai. Você só sai com uma baita de uma convicção. Como foi dito? Com uma baita fé. Mas fé, traduzindo, porque esse é o conceito religioso, fé. Mas fé significa confiança. Confiança absoluta, sem margem para dúvida. Sem margem para cochear em dois tipos de pensamento. Sem margem para duvidar 1 milímetro. Abraão não duvidou daquilo que Deus havia dito. E ele coloca a sua esposa, os seus servos, o seu gado, faz amar e vamos, todo mundo comigo. Para onde? Para onde? Só segue. Eu fico imaginando o servo, a esposa, o pai, os irmãos, os amigos. Onde vai, Abraão? Só vou. Para onde? A gente vai fazer uma visitinha lá, tomar um café. Não, só estou indo. Então, mas para onde? Indo para onde? E tu não ter a resposta do para onde você vai. Esse homem, ele é um homem que nos revela coragem, uma coragem extraordinária, porque não basta ter fé, você tem que ter muita coragem para dizer: eu vou andar contigo, eu não sei para onde eu vou, mas eu vou confiar plenamente em você. Eu não sei qual vai ser o caminho que vou trilhar, eu não sei o que me existe, o que me aguarda aí na frente, eu não sei o que está preparado para mim ali no futuro, eu não sei o que está preparado para mim daqui 2 horas, eu não tenho nada, eu não sei de nada, eu só vou. Eu só vou. E lá vem Abraão no meio do caminho, no meio de uma trilha, no meio de uma estrada, com gado, com mulher, com servo, e vai tocando, e vai indo para onde? Só Deus o sabe. Só Deus, escondido no coração dele, sabia aonde levaria Abraão. Mas Abraão se torna, neste ambiente de fé, um homem que acaba por ser referência para todas as gerações futuras. Mas eu vou guardar ainda uma informação. Vamos continuar falando de Abraão e você vai pensando nessa saída deste homem.
Vai pensando e meditando sobre esta convicção. Vai meditando sobre essa coragem enquanto eu vou falando outros pontos. Vai pedindo para Deus fazer você perceber o que foi isso. Isso não foi uma coisa simples. A gente lida com isso como se fosse a coisa mais simples do mundo. Abraão deixou a casa dele e tal. Se coloca na condição de Abraão. Se transporta para o ambiente de Abraão. Se coloca no lugar de Abraão e diz: eu vou pegar a minha esposa, vou pegar o meu gado, as minhas criações aqui, que é o meu sustento, e vou agora conduzi-los com os meus servos para um lugar que eu não sei aonde é. Se coloca você com a sua família, com os seus pais, com a sua esposa, com os seus filhos, se você tiver, com os seus familiares. Se coloca nessa situação. E fala assim: nós iremos sair, nós iremos para um outro país, nós iremos para uma outra cidade. Mas para onde? Nós só iremos. Vamos comprar passagem para a Tailândia, vamos comprar passagem para o Japão. Mas como vamos? Quem vai nos receber? Não, nós só vamos. Nós só vamos. Você já passou por isso? Já entendeu? Tipo assim, a gente já fica com dificuldade de sair daqui para São Paulo para andar no metrô. Imagina você sair daqui para ir para um outro país, para uma outra cidade que você não conhece ninguém, você não sabe como é o sistema, não sabe como é o ambiente. Simplesmente Deus na madrugada veio e falou: olha, arruma tudo aí, amanhã às 9 horas, compra passagem para um lugar, tal lugar, e você vai para a tua cidade. Mas eu vou fazer o que lá? Quem vai me receber? Para que casa? Não, só vai. O que você faria? O que você faria, Paulinho? Bruno? Esse é o ponto. Com convicção eu iria. Com certeza, com clareza, que Deus não erra, com total dependência de Deus, entendendo que a voz de Deus te mandou fazer algo, só vai. Só vai. Abraão não era apenas um líder, Abraão não era apenas um patriarca. Abraão se transforma no porta-voz de Deus para todas as gerações futuras. Queria que você pensasse sobre isso agora. Você já se imaginou como fruto de Abraão? Já passou pela sua cabeça em algum momento que você é resultado daquela estou indo? Já passou pela sua cabeça que você e eu somos o resultado da obediência de Abraão? Já passou pela sua cabeça que você é a fruto daquilo que Abraão não conhecia, não tinha dimensão, não sabia? Ele não enxergou você naquele momento em que ele sai da casa dele, sai da casa dos seus pais, com a sua esposa, com o seu gado, com os seus servos. Ele sai às cegas para um lugar que ele nem sabe aonde é. Ele sai só ele, a sua esposa, os seus animais, os seus servos e Deus, e segue. Mas ele nem imagina que no século 21, às 21h04, neste lugar, estaria um grupo de pessoas que seriam frutos da obediência de Abraão. Glória a Deus. Já passou pela sua cabeça que você é fruto, é resultado desta obediência? Abraão sai, ele vai viver segundo uma palavra revelada para ele naquele momento. Abraão não tem escritura, Abraão não tem. Eu e você hoje ainda temos a segurança da palavra de Deus. Nós temos o apoio da palavra de Deus, o apoio do Espírito Santo. Abraão não. Abraão não tem escritura. Abraão não tem texto para ler. Abraão não teve um dia de relacionamento com aquele Deus.
Abraão não estava em oração, Abraão não estava em jejum, Abraão não estava, simplesmente Deus veio a Abraão e disse: Abraão, larga toda a tua parentela e vá a um lugar que eu irei te mostrar. Foi tão impactante a palavra de Deus, a voz de Deus, a compreensão de Deus sobre Abraão, que Abraão não duvidou daquele que ele escutou falar com ele, daquela voz que soa a sua mente, ao seu coração. Ele entendeu aquela voz e ele confiou naquela voz. Ele não só entendeu, como ele confiou nela. Você tem que ter muita coragem para fazer isso. Você tem que ter muita convicção para fazer isso. E Abraão se torna este homem para todas as gerações futuras. Ele vai proclamando a palavra divina, ele vai, por meio dele, a palavra de Deus vai se cumprindo, por meio dele, a palavra de Deus, o plano de Deus vai sendo estabelecido, por meio dele, os planos de Deus vão tomando iniciações, vai sendo iniciado o grande projeto de Deus por meio de Abraão. Até aquele momento estava tudo bagunçado, até aquele momento estava tudo embaralhado, nada estava claro, nada estava nítido. Ali ainda também não tinha muita coisa nítida. De repente, Deus, você vai entender o que eu estou falando, porque você sai do caos do capítulo 11 de Gênesis, que é o capítulo onde as nações começam a falar cada uma as suas línguas. Você está falando dos primórdios, um mundo todo bagunçado, um mundo todo estranho à vontade de Deus. Agora Deus vai ao encontro de um homem, fala com este homem não o conhece, esse homem nunca viu, porque Deus é Espírito. Naquele momento nunca havia se visto uma imagem de Deus. Você não tinha nem como dizer para sua família: olha, nós vamos porque o Deus peraí, Deus não tem imagem, não tem figura. Tá, mas que Deus é esse? Mostra para nós aí, qual é a divindade que você agora está adorando? Não, ela não tem corpo. Peraí, qual é o templo? Não tem templo. Quais são os sacerdotes? Não tem sacerdotes. Peraí, Abraão. Não tem estátua, não tem templo, não tem sacerdote. Isso só pode ser coisa da tua cabeça, tá? Tu já tá... Tomou teu remédio hoje? Abraão, já tomou teu remédio hoje? Não, a gente não vai sair daqui, vamos te amarrar aqui, a gente não vai sair daqui. Aonde que um Deus sem templo, sem estátua, sem oferendas, sem sacerdotes, falou contigo, Abraão? Rapaz, você nasceu na cidade dos deuses, você nasceu na metrópole, na cidade mais famosa da Mesopotâmia, onde é o referencial dos deuses. Como você está dizendo para mim que agora você vai abandonar tudo, você vai deixar todos os outros deuses de lado, você vai abandonar todos esses deuses que poderiam ser vistos, que tinham templos, que tinham sacerdotes, para seguir uma voz? Não. Eu vou dar uma ligadinha para o teu psiquiatra, a gente vai ter que conversar com ele hoje. Porque tu não está batendo bem, Abraão. Tu não está batendo bem. E Abraão, a autoridade aqui sou eu. Arruma a mala, apronta os servos e nós vamos, porque ele falou comigo. Então Abraão se torna como um profeta, um representante de Deus para a humanidade. Ele é um tipo, uma sombra
que aponta para Jesus Cristo. Muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa ainda vai surgir nessa história. Mas a primeira coisa que surge antes de tudo é um homem disposto a obedecer. Antes de qualquer coisa tomar forma, antes de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer projeto de Deus ser estabelecido, antes de Deus produzir qualquer coisa por meio desse homem, esse homem só tinha uma voz, uma confiança inabalável nessa voz. E ele simplesmente saiu. Ele simplesmente saiu. Não tinha planos. Vamos considerar uma linguagem moderna. Não tinha dinheiro. Possivelmente estava com as finanças seguras, aquele tintinho ali. Porque agora você vai deslocar o seu gado para uma terra que você não sabe onde é. Tem água, tem vegetais, plantas para os teus animais, tem lugar para você acomodar todo esse pasto, não ser roubado, tem como você protegê-los dos animais no meio do caminho. Abraão sai com seus pastores, com seus servos, sai de um lugar seguro, sai de um ambiente seguro, de um ambiente familiar, de um ambiente cômodo, para uma situação onde ele não sabe, não tem como, ele não tem como manipular, ele não tem como dominar essa situação. É uma situação que foge do controle dele, foge das mãos dele. Um autor antigo disse certa vez que muitas vezes eu e você queremos saber os porquê. Porque quando eu sei o porquê, eu tento criar uma linha, uma plataforma, um ambiente de segurança para que aquilo não se repita. E muitas vezes Deus não nos dá os porquê. E Deus nos leva a situações aonde só temos Ele e mais ninguém. Ele nos conduz a um ambiente onde é eu e ele, você e ele, e mais ninguém. Você não tem como sair daquela situação. Os teus porquês, o como, você não tem como manipular, você não tem como ficar em segurança, porque ele destruiu todas as tuas seguranças. Ele destruiu tudo aquilo que fazia eu e você nos sentirmos seguros. E este homem, Abraão, está nesse ambiente, aonde ele só pode confiar em Deus. Ele não tem aonde, não tem no que se segurar, a não ser na palavra de Deus. Ele só pode confiar na palavra de Deus. Ele só pode confiar no Deus que se revelou a ele por meio de uma voz e diz: larga tudo e vai. Vai para onde? Abraão, só vai. No meio do caminho eu te mostro. No meio do caminho eu te revelo isso. Então Abraão, ele sai como um representante de Deus, ele sai de um ambiente seguro, com uma fé inabalável naquilo que ele não sabe o que vem pela frente. Porque sair com total segurança é fácil. Difícil sair do zero, sem nenhum tipo de segurança, para um ambiente que você não sabe qual é, não sabe o que é, não sabe como, o que vai ser, não sabe como vai acontecer, e você só pode confiar. Você só pode dizer: eu confio em ti. Então, nessa noite, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre Abraão é essa sua coragem, essa sua
confiança em Deus. Abraão, farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei e te tornarei famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você só sai com isso e mais nada. Você sairia, Rosa? Sairia, Marco? Miquéias? Paulinho, sairia de novo? Sairia? Não sairíamos. Muitos de nós não sairemos. Eu farei de você uma grande nação. Aí tu se olha e fala, nação? Eu não posso nem gerar filho. E tu está falando de nação comigo? Eu não estou conseguindo gerar um herdeiro. E tu está falando de grandeza, de nações. Quem sou eu para ser abençoador de outros? Isso não te deixa impactado? Não mexe com você? Quando você olha a história de Abraão e você começa a olhar essas entrelinhas e você olha para Abraão e começa a fazer essa pergunta: como assim? Eu serei abençoador de outros? Eu serei famoso? E aqui não é essa fama tóxica, não, que a gente vê hoje, as pessoas lutando para serem famosas. É a grandeza do nome de Abraão. O nome de Abraão, você viu que eu te dei aí várias tradições que honram esse homem, que reconhecem esse homem como profeta. Não é uma coisa particular do judaísmo, não é uma coisa particular do cristianismo. É uma coisa que se alastrou, foi além, rompeu fronteiras. Esse homem foi reconhecido como um homem gigantesco na história. E ele se torna um homem que vai abençoar nações, vai abençoar povos. E nós iremos conversar sobre isso mais para frente. Não vamos acabar com a história de Abraão hoje. Eu vou fazer essa honra ao meu amigo Miquéias. Não vamos exterminar com a vida de Abraão hoje. Não vamos acabar com ela, porque existem muitas coisas a destrinchar dentro desse contexto profético da vida de Abraão. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar nessa noite acerca de caminhar com o profeta Abraão, caminhar com um homem chamado Abraão, um profeta, é mostrar para você, é mostrar para mim mesmo, é mostrar para nós que muitas vezes andar com Deus, para andar com Deus, para trilhar os caminhos com Deus, nós só teremos a sua palavra e nada mais. Nós só teremos Ele e nada mais. Nós estaremos muitas vezes às cegas, envolvidos em dilemas, em problemas, aonde nós teremos que olhar para o texto, aonde nós teremos que olhar para o texto e encontrar o Deus que esse texto revela para mim e para você e falar: eu continuo confiando em você. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra me revelou quem de fato tu és. Eu continuarei confiando em você.
Porque há momentos da nossa vida, há momentos que você e eu passamos, que nós não temos nada, a não ser Deus. Eu imagino que você pode ter passado, que você pode estar passando por momentos difíceis, passou por momentos difíceis, pode estar passando nesse exato momento por momentos difíceis em que você não tem nada além de Deus. Que você não teve nada além de Deus. Que você precisou e precisa continuar confiando em Deus. Senhor, para onde eu vou? Confia. Só confia. Senhor, eu não sei o caminho a seguir. Só confia. Senhor, eu não sei que caminho, não sei para onde vou, não sei qual a decisão tomar. Confia. Guarda o teu coração e confia. Senhor, para onde eu posso ir? Confia. Confia na minha palavra. Confia na minha provisão. Confia que eu sou o teu Senhor. Confia na minha voz. Confia na minha direção. Acalma o coração. Aquieta a mente. Aquieta o coração. Guarda o coração em mim. Só confia. Eu ordenarei o teu caminho. Eu te colocarei no lugar em que você deve chegar. Só confia. Eu te guiarei até lá. Eu te levarei até lá. Mantenha a tua coragem. Mantenha a tua confiança. Não dê margem para dúvida. Confia. Eu vou te conduzir naquele ponto, naquele lugar que eu quero que você esteja lá. Tu entende? Tem que ter coragem. Esse homem sai da sua parentela só com promessas. Ele só sai com promessas. Ele só sai com promessas. Ele não sai com outra coisa a não ser promessa. Não recebe dinheiro, não recebe amigos, não recebe nada. Ele só recebe promessas. Mas o que você tem que entender nessa noite, que ele confiou nas promessas. Ele se apropriou das promessas. Ele confiou naquilo que foi dito. Ele confiou naquilo que foi dito acerca dele. Ele confiou naquilo que foi dito acerca dele. Ele não duvidou. Ele se apropriou das promessas. Ele não duvidou. Abraão não duvidou. Abraão saiu. Eu finalizo com... Você vai escutar ela nas próximas semanas também, se você estiver entre nós aqui. Mas eu finalizo com uma citação que eu anotei hoje quando eu meditava e preparava parte dessa ministração. Deus me levou a lembrar desse autor, e eu tenho esse registro em uma das minhas Bíblias. Eu fui lá e abri, e quando eu fiz esse registro era no ano de 99 para o ano 2000 ali. Era uma Bíblia que eu batia muito, um Novo Testamento, que eu levava ele para tudo que era lugar. Onde eu estava, eu abria. Se eu tivesse uma janela de tempo, eu entrava naquela janela de tempo e abria o meu Novo Testamento e começava a ler. E um dia eu encontrei a citação desse homem e eu marquei ela na minha Bíblia.
Eu escrevi ela, está lá na primeira página da minha Bíblia, desse Novo Testamento que eu tenho guardado até hoje. Hoje, quando eu fazia isso lá em casa, eu orava e fazia eu construía esse meu sermão, e Deus me fez lembrar dessa frase. E diz assim, o nome dessa pessoa é Henry Varley, é um irmão muito antigo. E ele disse assim: o mundo ainda está para ver o que Deus faria com uma pessoa absolutamente entregue em suas mãos. Então ele está dizendo assim: o mundo ainda não viu o que Deus poderia fazer por meio de alguém totalmente entregue a Ele. Este homem, ou um destes homens, foi Abraão. Um homem totalmente entregue nas mãos de Deus. Ele não estava um pouquinho entregue. Ele estava totalmente rendido à vontade de Deus. Ele estava totalmente dobrado à vontade de Deus. Ele estava totalmente arrebatado pela vontade de Deus. Ele estava totalmente livre para a vontade de Deus. Pergunta que eu te faço nessa noite: a partir desse contexto todo descrito, e teremos mais coisas para ver nas próximas semanas acerca de Abraão. Pergunta que eu te faço: há em você, há em mim, há em nós uma absoluta entrega nas mãos de Deus? Absolutamente você está entregue à vontade de Deus? Absolutamente você está totalmente entregue à vontade de Deus? De uma forma absoluta, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo que a gente poderia, de jogo com Deus. Olha, se tu fizer, eu faço. Se tu me der, eu contribuo. Se tu puxar, eu vou. Né, Júlio? Se tu me der essa condição, eu te sirvo umas 2 horas do meu dia. Toda a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu emprego, tudo está absolutamente entregue nas mãos de Deus. Você está totalmente rendido à vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe aonde Deus quer te conduzir? Você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Aonde você se encaixa no ambiente em que Ele já está trabalhando? Aonde você entra nisso tudo? Porque Deus não estava parado te esperando. Deus já está trabalhando há muito tempo. Você só precisa visualizar aonde Ele está trabalhando e se encaixar na vontade dEle. Entender aonde você está e para onde Deus está te conduzindo, para que a vontade dEle seja feita através da sua vida. A pergunta que eu te faço nessa noite: você está absolutamente entregue à vontade dEle? Ou ainda existem reservas aí? Ou ainda existem brigas entre você e Ele? Ou você continua resistindo, lutando contra Ele? É uma coisa a se pensar. Porque se Abraão não tivesse saído, eu entendo que Deus poderia ter levantado uma outra pessoa. Mas vamos trabalhar com essa ideia. Se Abraão não tivesse saído, e se tudo dependesse somente dele, e ele não fosse,
onde nós estaremos hoje? Por causa da sua saída, por causa da sua obediência, por causa da sua coragem, por causa da sua fé, milhares, milhões de pessoas foram alcançadas por causa da obediência de Abraão. Quando ele disse sim e acreditou, farei de ti uma grande nação, abençoarei as famílias da terra por tua causa. Você já parou para pensar que esse homem se dispôs a sair? Uma nação surgiu por causa da sua obediência. Um Messias surgiu por causa da sua obediência. E o mundo foi abençoado por meio de Jesus por causa de um homem chamado Abraão. Você entende o que é dizer sim? Você entende o que é estar absolutamente entregue nas mãos de Deus? Você entendeu a seriedade deste assunto? Você entendeu que você não é só mais um no meio de uma multidão? Abraão não foi só mais um no meio da sua família. Abraão não foi só mais um no meio da sua cidade. Abraão foi um homem que confiou totalmente em Deus. E Deus fez o que fez por meio da obediência de Abraão. Quantas pessoas podem ser alcançadas por você? Quantas pessoas podem ser alcançadas por mim? Mas a pergunta é: quantos de nós estamos totalmente disponíveis, absolutamente entregues à vontade de Deus, aonde nós estivermos, no ambiente em que estamos? Quantos reconhecem que ali há um profeta? Quantos reconhecem que ali há uma profetisa? Quantos reconhecem que ali há um porta-voz de Deus que pode abençoar vidas, que pode abençoar nações? Fiquem de pé. A começar por nós, Senhor, porque aqui estamos nessa noite. Talvez foi conosco que tu quis falar nessa noite. Talvez foi somente conosco que tu desejou falar isto que tu disse nessa noite. A começar por nós, a começar entre nós. Sonda o meu coração, sonda o nosso coração. Talvez nós aqui ainda estamos relutando, ainda estamos resistentes, ainda estamos em um ambiente de luta contigo para que a tua vontade seja feita. Nós já passamos aqui por meio do profeta Jonas. Nós já vimos que Jonas foi um homem totalmente resistente à tua vontade. Mas como aprendemos ali com Jonas, se tu tem algo a fazer por meio da nossa vida, tu não vai desistir. Mas talvez eu não queira entrar nessa condição, Pai. Talvez eu queria só ter um coração singelo, um coração puro, um coração obediente como o coração de Abraão. Um coração totalmente rendido à tua vontade. Um coração totalmente, absolutamente confiante em Ti. Rendido, exposto, totalmente, um coração totalmente aberto a Ti.
para que Tu manifeste a Tua vontade totalmente entregue a Ti. Começa a fazer isso por meio de nós. Começa a fazer isso por meio da Tua igreja. Traga coragem a nós. Nos enche de coragem. Nos enche de coragem nessa noite. De uma confiança total em Ti. De uma confiança total em Tua soberania. De uma confiança total em Teu poder. Uma confiança total em entender o que Tu faz, como bem entendes e como bem queres. Porque Tu é poderoso para fazer, como disse o texto, infinitamente mais, imensamente mais, além daquilo que podemos projetar, além daquilo que podemos traçar, além daquilo que podemos dar forma. Tu pode fazer infinitamente mais. Mas encontra em nós também corações que estejam dispostos a confiar absolutamente em Ti. A começar por nós nessa noite. Nos ajuda a entender, nos ajuda a nos render totalmente à Tua soberana vontade. E nessa noite isso fique claro para nós. Que famílias podem ser abençoadas, que famílias podem ser transformadas, que pessoas podem ser salvas, transformadas, libertas, restauradas, que os nossos familiares podem ser também restaurados, alinhados à Tua vontade, porque nós nos entregaremos a Ti totalmente. A começar por nós. Flui por meio de nós, flui através de nós a Tua soberana e santa vontade. Eu te peço em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a profunda amizade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que todos digam que Deus os abençoe. Até domingo. Não esqueça de convidar as pessoas.